Olá, pessoal, esse é o Diário Mais Podcast e hoje eu recebo uma mulher jovem, advogada. Eu estou aqui com a Thaís Nogueira, que é diretora da ABA em Teresópolis e também trabalha com o direito das famílias, não é isso, Thaís? Isso. Carol, muito obrigada pela oportunidade e estou muito feliz de poder participar, também ao lado de uma grande mulher, Carol Duarte. Obrigada. Fico muito feliz em poder contar um pouquinho, né, da minha trajetória e bater esse bate-papo aqui com você. Muito obrigada. Isso aí, Thaís. Uma honra ter você aqui. Hoje um bate-papo de mulheres. Nós vamos falar de assuntos muito importantes, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho, né, para todo mundo aí que é advogado, tá te vendo, também para quem não é, né, sobre a ABA. Você, diretora, né, foi empossada recentemente da ABA aqui na cidade. Isso. A ABA é a Associação Brasileira, né, de Advogados. E nós conseguimos, né, através das amizades, trazer a ABA para Teresópolis. É uma honra para mim poder, né, estar caminhando com a ABA e trazê-la para minha cidade. Primeiro por ser mulher, né, assim, eu acho que é uma grande conquista, não só para a advocacia, mas também para toda, né, a representação feminina. Eu acho que isso é muito, muito importante e eu acredito muito nisso, né? Então, assim, faz parte, né, também da minha vida ir caminhando e trazendo essas novidades. Então, eu fiquei muito feliz com o convite e nós estamos começando ainda em Teresópolis, né? Está recente ainda, mas temos muito trabalho pela frente e é isso, vamos caminhando porque tem muita novidade por aí. Thaís, explica pra gente qual é a função da ABA. Sim. A ABA, ela é a Associação Brasileira de Advogados e a função, assim, a missão da ABA, né, é trazer, empoderar os advogados e também dar a eles oportunidades de serem especialistas, de mostrarem suas expertises, né? A ABA promove eventos, convenções, congressos e ele dá oportunidade àqueles associados, aquelas pessoas que são, né, seus membros ali, a estarem apresentando o seu trabalho. Então, a missão da ABA além de ser uma fábrica de amigos, como chamamos, é dar essa oportunidade ao advogado de mostrar para o mundo. Legal. Né? Nós temos a ABA a nível internacional também, não é só no Brasil. Ela funciona como uma interação entre os advogados? Isso, exatamente. Você pode... eu estou aqui em Teresópolis, mas pela ABA eu conheço várias pessoas. E aí, vamos dizer que eu preciso de um advogado em Portugal. Eu tenho... A ABA abre esse caminho, né? Ela Legal. abre essa oportunidade de você se network, de você conhecer pessoas que estão em outros lugares. E a advocacia, eu acredito muito nisso. E é uma coisa que eu faço muito. É compartilhar. Quem compartilha, cresce. Então, se você consegue, né, trazer isso para a sua advocacia, parceiros, você sempre vai crescer. Então, eu acredito nessa missão. A missão da ABA é muito bonita, porque é isso, a gente vai criando amizades, vamos fazendo laços, e a partir daí a gente consegue fazer da nossa advocacia, né? Aqui, por exemplo, a minha advocacia é local, mas hoje eu já trabalho para o Brasil e para o mundo, então isso legal. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Me conta um pouquinho da sua história na advocacia, né? Porque você lá jovem escolheu o direito. Assim, eu acho que o direito, todo mundo fala, é um pouco clichê falar isso, mas assim, o direito me escolheu. Eu sempre fui muito de ler, gostava muito de ler, adorava, naquela época era gibi, né? Então eu adorava gibi, adorava leitura, sempre fui muito incentivada pela minha madrinha, que era professora, a leitura. Então eu vivi muito isso na minha infância. E eu sempre gostei muito de ler. E aí, quando a gente está na escola, você não tem muito aquele direcionamento do que você vai escolher. Você começa a pensar nisso quando você já está lá no ensino médio. E aí, né, a galera da escola, todo mundo pensando o que ia fazer. E eu falava, gente, o que eu vou fazer? O que se enquadra? O que eu gostaria de fazer? Aí eu falei, eu gosto de ler, vou fazer direito. Direito tem que ler muito. Então, o meu pensamento naquela ocasião era que, como eu me identificava com a leitura, eu sempre gostei de ler, que direito se encaixaria perfeitamente para mim. Então, a escolha do direito foi essa. Na minha família, não temos
né, ninguém que... Não tem nenhum nenhum advogado advogado, ali que- ninguém que era formado, nada disso. Você entrou com quantos anos, né? Eu tinha 17 anos quando entrei na Olha, faculdade. bem jovem. Porque eu sempre, meu aniversário em abril, então eu, né, no Entrou um pouquinho comecinho, antes. acabava que, né, acabei entrando muito cedo na faculdade. Eu ia completar 18 anos quando entrei. Então, foi uma experiência ainda muito, sim, prematura, né? Eu não sabia o que era uma faculdade. E aí, fui, na época, eu optei por fazer aqui. Eu tinha passado até no Enem, numa oportunidade para estudar com bolsa em 100% numa outra faculdade, mas eu não tinha recurso financeiro. Meus pais também não podiam, né, me bancar numa cidade fora. E aí eu lutei muito, consegui uma bolsa aqui na Unifes, onde eu me formei, a minha casa, né, minha primeira casa, e eu consegui concluir a faculdade. Enfim, sempre tem dificuldades, porque, né, a gente passava muito perrengue mesmo. Né, era frio, vento, né? Você sabe porque você estuda lá, Estudar sabe como todo é que é. dia, né? Todo dia, né, não tinha ainda a EAD. não tinha. Então, assim, né, a minha decisão pelo direito foi isso. E aí, no meio da faculdade, a gente vai se apaixonando, a gente vai se encontrando, aquilo que era uma paixão pela leitura se tornou, né, uma paixão pela vida das pessoas, porque aí você consegue, né, através do conhecimento, você consegue entender como funciona, sabe, o que é o direito, o que você... Então, assim, eu fui... Você foi pela encantando leitura, por mas isso. dentro da graduação mesmo, que você entendeu Exatamente. sobre Eu não tinha maturidade, eu tinha 17 anos, exatamente. Então, assim, eu queria estudar, eu não gostaria de não ter uma faculdade, então eu busquei essa opção, porque eu falei, eu acho que tô na minha cidade, consegui uma bolsa e falei, vou tentar. Se vou ter dinheiro, não sei. Né? Mas, porque era um caos naquela época. E já na faculdade, você já se encantou com o direito das famílias? Como é que é? Eu sempre me identifiquei muito com o direito das famílias, amava sucessões, ficava lá apaixonada nas aulas. Mas a minha paixão mesmo, assim, que eu desenvolvi um interesse maior e até mesmo uma expertise no direito das famílias foi depois, né? Foi ao decorrer da minha experiência profissional. No começo, a gente fica muito, assim, muito perdido. E isso é comum. Porque, assim, a faculdade... Agora não, tá? As faculdades, elas... eu acompanho algumas faculdades e, assim, eu vejo que elas ficam muito preocupadas em preparar, né, o estudante para o mercado de trabalho. Isso. Naquela época, a gente não tinha muito essa comunicação, não se falava sobre a importância, por exemplo, da imagem para a advocacia, o planejamento financeiro, coisas assim que hoje eu acho que já estão mais visíveis, você consegue encontrar com mais facilidade. A internet ainda não estava, né, não estava tão... hoje, isso que eu ia falar, exatamente. A internet ajuda muito, né? Você lembro que eu ia para biblioteca, pesquisar nos livros, sabe? Você não tinha as opções de você internet. Lia ali mesmo, carregava aqueles livros do direito, leva pra casa, que diz que o livro do direito é assim, né? desse tamanho. Assim. E era assim, sempre foi com muita dificuldade, porque, né, eu trabalhava fora, eu saía de casa 7 horas da manhã e chegava às 11 horas da noite. Então, assim, sabe, foi muito conquistado. Então, isso é uma coisa muito, muito boa de falar, porque faz parte da gente, né? É uma construção da minha história. Então, ali na faculdade, você estava gostando já do direito das famílias? Alguma outra área você chegou a pensar? Foi muito bom para mim, porque, assim, quando eu estava no 6º período da faculdade, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar num escritório de advocacia aqui na cidade, que foi a minha primeira casa, assim, Você fez um estágio. Eu fiz um estágio, eu trabalhava com uma coisa totalmente, né, em comércio, não tinha muito a ver. E quando a gente vai começando a fase dos estágios, você vai ficando mais curioso. Opa, peraí, eu quero aprender isso aqui, como é que funciona na prática. Porque, assim, eu vou falar pra você com certeza, a prática é totalmente... do que a gente vê no código, né? E é totalmente diferente do artigo. O trato com as pessoas, como você vai atender, tudo isso são coisas que você vai aprendendo no dia a dia. E aí, eu vou para esse estágio, para um estágio temporário, eu simplesmente deixo meu trabalho fixo, que eu ganhava, né, um salário fixo por mês, para me aventurar, que eu não sabia se eu ia ser
contratada, efetivada, para cobrir férias de uma pessoa. E aí eu começo ali. Eu chego no escritório, na primeira semana, aqui, a primeira função é arquivar. Tinha uma pilha, assim, de arquivo. E fala assim, a primeira função é arquivar. E aí eu comecei. Dentro de uma semana, fiquei uma semana arquivando coisa. E eu sempre fui muito curiosa. Então, eu começava a ler as petições. Começava a ver o que estava escrito ali, o que era. E dando uma olhadinha. E eu, opa, peraí. Então, eu fui aprendendo dessa maneira. E aí, completei os 2 meses lá que eu fiquei. E aí, né, o meu chefe, na época, não, a gente quer ficar com você. Aí foi uma felicidade. E aí você já começou a trabalhar na área que você estava estudando. Sim, exatamente. Então, legal. Ali foi a minha escola. E, assim, eu sou muito grata a essa escola, porque foi ali que eu aprendi, assim, realmente como era na prática. Eu tinha muita liberdade em estar presente nas reuniões. E até depois, né, de um tempo, eu comecei a ter contato com o cliente, a entender o que era um contrato de honorários, o que era uma procuração. Olha. Como é que você cobra? Como é que você fala com o cliente? Então, eu comecei ali a perceber, né, tem um dos meus mestres, assim, na advocacia, ele sempre falava assim, minha filha, você tem feeling. E isso foi uma coisa que eu nunca esqueci, que ele me falava, assim, com muita frequência. E foi isso que me fez acreditar em mim mesma. Porque, assim, eu ficava pensando assim, Carol, eu falava assim, como é que eu vou construir uma advocacia? Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho tio, não tenho ninguém, não tenho um parente. E, assim, aqui em Teresópolis ainda era muito pioneiro, né? Não tinha muitos escritórios, em que ano, assim. mais ou menos isso? Foi em 2009, salvo engano, 2009. Então, assim, né, já tem um tempo. E aí, eu entrei na faculdade em 2007. Então, assim, eu não tinha muitos escritórios, né? Não tinha muitas oportunidades. Então, eu me senti realmente muito privilegiada em poder aprender com grandes nomes, pessoas, assim, que estavam, né, muito comprometidas ali com a advocacia. Então, foi uma escola para mim. Então, essa primeira experiência foi muito importante para a minha vida acadêmica e também, posteriormente, como advogada. Quando você se forma, você continua nesse escritório? Eu fiquei por mais um ano, depois que eu me formei. E aí, né, acabou que eu fui para outros lugares, né? Tive outras experiências profissionais, até chegar ao meu escritório. Que é a parte, né? Que é a parte que hoje eu vivencio. E eu sempre fui caminhando dessa maneira, né? Olhando, pedindo ajuda e foi assim que eu comecei na advocacia, né? E aonde nasce o Planejando Famílias? Planejando Famílias é um pouco mais recente, né? Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Quando eu saí, né, desse escritório, com muita gratidão, foi tudo bem. Fui ter outras experiências que eu achava que era necessário, enfim, trabalhei com outras pessoas, isso foi importante para mim. Algumas experiências foram negativas, mas boas no sentido de que aquilo ali não é o que é para mim, não é o que eu quero. E aí eu comecei a me identificar mais com outras áreas, a entender a importância de estudar. Né? E aí eu vou voltar lá na minha prova da OAB, porque assim, foi muito eu não passei de primeira. Olha. Todo mundo, né? Às vezes eu pensava, a pessoa hoje, né, advogada. Mas é difícil a prova da OAB, né? Foi difícil para mim na época. Eu comecei fazendo quando eu estava no 9º período. Eu passava assim muito próximo e não dava, ficava por 1, por 2 e eu falava, meu Deus, será que isso é real? Aí eu começava, né, a me questionar se aquilo realmente era pra mim. E aí eu falei, vou fazer um cursinho, porque eu acho que... E assim, trabalhando, estudando. Estudava sábado o dia inteiro. Fui fazer a prova, uma terceira prova que eu fui fazer da OAB, eu só passei na 4ª, tá? Uau! Mas persistente, gente. Na terceira, eu falei, poxa, agora eu vou, porque eu vou fazer um curso e vou me dedicar e tal. Ficava 3 horas da manhã estudando, aquela coisa toda. E aí eu não passei. Foi a minha nota mais baixa, tipo assim, eu teria que tirar 40, né, seria o mínimo. Eu tirei, sei lá, 27 pontos. E eu fiquei arrasada. Eu cheguei em casa chorando, falei, olha, eu não quero mais isso, não vou mais advogar, vou desistir. Cheguei em casa falando com a minha avó, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, minha princesa, sempre me incentivando.
E aí eu falei, vó, eu vou fazer outra faculdade. Ela, você tá maluca? Já que eu não passo na OAB, eu vou desistir do direito. Vou fazer outra faculdade. Ela, você não vai desistir não, 5 anos estudando e tal. E aí ela falou assim, porque na época era muito duro. E assim, a prova era cara, né? Era R$200, não tinha aqui na Hoje cidade. Hoje em dia é paga também? Também é paga. Não tinha aqui na cidade, eu tinha que me deslocar, e pagar, né, assim, não só o transporte, mas alimento, você ficava o dia inteiro fora. E aí eu falei, bom, mas eu não tenho dinheiro, a gente, né, naquele perrengue, ela, não, vamos tentar só mais uma vez. E aí eu passei, consegui, e foi a prova, assim, que eu não estudei, que eu realmente fiquei, assim, relaxada. Falei, também não vou me cobrar tanto, que é a última. Então, se não der certo, se for, não foi, então dá tudo certo. E aí eu passei, consegui passar, né, são 2 fases, aí eu passei na primeira. E na segunda fase, eu nunca tinha ido para a segunda fase, então eu não sabia. Escolhi uma matéria civil, todo mundo maluca, que você vai fazer com processo, né, com civil, é muita coisa. Eu falei, gente, mas é o que eu vi no meu trabalho, no meu escritório. Então, alguma coisa eu vou saber fazer, né? Eu pensava. E aí foi muito bom. Na época eu gabaritei a prova. Olha, que legal. São 2, uma escrita, né, e outras dissertativas. Então, a prova, que é a peça processual, eu havia gabaritado a peça, então eu falei, ufa, então assim, sabe, valeu a pena toda. E aí você esquece, quando você passa, você esquece tudo aquilo. Você fala assim, nossa, valeu a pena. E aí começa a minha trajetória, né, na advocacia, buscando esse aprimoramento. Aí vou chegar no Planejando Famílias. E aí eu comecei a trabalhar com outras pessoas, dividir espaços com outros profissionais, e todos eles, assim, eu sempre falo, né, já algumas pessoas passam na nossa vida, mas sempre deixam alguma coisa, né? Algum ensinamento. Então, assim, todas as pessoas que passaram na minha vida, todas eu tenho muita gratidão. Porque, assim, eu aprendi muito com elas e tenho certeza que elas também aprenderam muito comigo. E eu tenho, assim, uma imensa gratidão. Mesmo não estando mais com essas pessoas, eu olho para elas e vejo, assim, o quanto elas foram importantes na minha vida. Porque talvez se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria impulsionada a chegar onde eu cheguei hoje. Então, como surge o Planejando Famílias, né? Eu já estava muito envolvida com o direito das famílias e resolvi fazer uma especialização. O direito das famílias veio através de uma experiência pessoal minha, uma vivência minha, né? Eu passei por um divórcio. Então, assim, eu já estudava a matéria, já fazia muita coisa, tinha muita experiência na parte prática, porque eu sempre atuava muito em inventários, né? Processos de guarda de alimentos, assim. O escritório tinha isso. Então, eu via muito essas questões. Então, eu ficava muito curiosa. Só que o direito das famílias Acabei de ver uma notícia aqui, daqui a pouco já mudou. Daqui a 10 minutos. Muda muito. Muda muito. Então, você tem uma necessidade de consumir o assunto de forma muito frequente. E aí, eu fui fazer essa especialização. Falei, eu gostaria de fazer uma especialização, procurei uma especialização legal e tal. Comecei a estudar. E aí, termino a especialização e começo efetivamente a trabalhar. Um dia, eu pesquisei, eu sempre muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, então eu estava sempre procurando opções, aonde eu vou estudar, o que tem de novo, né, eu sempre tive essa curiosidade. E aí eu vejo um curso assim, planejamento sucessório. Falei, planejamento sucessório em São Paulo, não era aqui esse curso. E aí eu falei, vou fazer esse investimento, acho que vai valer a pena e tudo mais, e vou para São Paulo. Chego nesse curso, era um curso assim de um dia inteiro, e aí eu chego na sala do curso e tem uma parede escrita assim, Think Big, pense grande. E aí eu falei, gente, aquilo não saiu aquilo não saiu da minha cabeça. Pra você. Porque eu falei assim, peraí, realmente, porque você pensar pequeno e você pensar grande, dá o mesmo trabalho. E aí eu vejo aquela frase assim, e aquilo, sabe, mexeu muito comigo, porque assim, eu estava numa grande cidade, com profissionais do Brasil inteiro, e eu falei, poxa, eu sou de Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro, eu tô aqui, eu estou tendo essa oportunidade de aprender com mestres, né, gigantes, pessoas que estão muito além de mim, e eu tenho essa oportunidade de pensar como essas pessoas. Então eu quero isso para mim. E comecei a pensar em como eu poderia melhorar minha advocacia e como eu poderia
mexer, né, na caixinha né, da estabilidade, porque a gente tem muito isso. Quando você está num lugar, você fica estável, você está ganhando, né, um valor considerável, você vai vivendo sua vida, você vai ficando... Vai estagnando, exatamente, né? você vai ficando ali O conforto tem isso, né? Conforto. Quando você vê, você tá meio parado. Exatamente. E aí, vem a pandemia, logo depois disso, isso foi em 2019, em janeiro de 2019, logo depois, em 2020, vem a pandemia, e aquele baque, o que a gente vai fazer, o que vai ser. Eu sempre tive muita vergonha em falar em público. Eu era uma advogada que tinha muito assim, né? E hoje você é super comunicativa. Sim, mas isso eu devo muito ao Planejando Famílias. Ah, é. Então eu vou segurar você agora, né? Que a gente tá falando dessa especialização, que você antes era tímida, e aí vem o Planejando Famílias, que é um projeto que nós vamos apresentar aqui para vocês vão entender do que se trata. Vou permitir que você tome o seu cafezinho, gente. Nossos convidados aqui estão sempre recebendo o cafezinho da Havana, que é nossa vizinha aqui no 3º piso do Teresópolis Shopping. Estão aí com novidades, né? Vem novidades para o final do ano também. Vamos tomar nosso cafezinho. Como foi que surgiu, né? Um dia eu acordei, nós já estávamos na pandemia, aquela coisa da solitude, do isolamento, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa no meu Instagram aqui, eu preciso pensar em alguma coisa. Eu falei, o que eu posso linkar com famílias, porque já era o que eu fazia, e uma palavra que demonstre para as pessoas qual é a minha missão aqui. O que eu pretendo? Então, só um instantinho. Você, quando chega a pandemia, você já está trabalhando com direito para famílias? Já estava. Somente? Não era totalmente exclusiva. Tá. Então, você atendia famílias e outros nichos. Sim, né? Assim, eu já... porque existe... O que acontece? Quando a gente advoga, assim, quando a gente começa, você tem muitas incertezas. Então, assim, você vai falar assim, poxa, eu vou abrir mão daquele cliente ali. Né? Então, você acaba indo para outras áreas. Mas, assim, eu sempre tive no meu coração a intenção de ser realmente exclusiva. Não que o advogado não tenha que saber outras matérias. Super é necessário, é importante. Mas eu queria me dedicar com exclusividade. Ser reconhecida. E hoje, exatamente. Em uma hoje, área. sim, eu faço família, sou reconhecida por isso. Mas, mesmo assim, as pessoas não conseguem... Thaís... Mas tudo bem, você não faz, mas você conhece alguém? Então, acaba que isso gera uma confiança. Isso é muito legal, porque as pessoas confiam em mim a ponto que eu possa indicar parceiros para elas. Então, legal. Isso é essa trajetória que o Planejando Famílias, né, criou assim, na minha vida e na vida das pessoas. Então, surge Planejando Famílias, eu começo a pensar o que eu vou fazer com famílias e me vem o curso de planejamento que eu havia feito em São Paulo em 2019. E eu falei, peraí, deixa eu ver se tem alguém com esse nome aqui. Aí não tinha nada. Falei, acho que eu posso me identificar. E assim, Carol, eu fui com muito medo. Porque eu falei, cara, quem é que vai pesquisar Planejando Famílias no Instagram? Não vai dar certo. Eu fiz isso com muito receio. Porque eu falei, cara, não vai acontecer. Mas eu falei, vamos dar uma chance, né? Vamos ver. Porque assim, o Instagram estava começando ali naquela, né, na coisa de propagandas, né? Hoje o Instagram é um cartão de visita. Exatamente, né? é um cartão de visita. Serviço, exatamente. Né? E aí eu falei, eu acho que eu vou ficar assim. E hoje é engraçado, porque às vezes eu vou em alguma palestra, vou me apresentar em algum lugar, e aí as pessoas, Thaís Nogueira do Planejando Família. Gente, eu acho isso muito legal. Já é o sobrenome. Já é o meu sobrenome. Já é o meu sobrenome. Então, assim, pra você ver como deu certo. E aí, por que Planejando Famílias, né? Meu intuito, o que eu penso sempre quando eu cuido das famílias, é ajudá-las a se planejarem, a se permitirem, muitas vezes, recomeçar. E o planejamento faz parte disso. E aí talvez você vai me perguntar, Thaís, mas como? Né? E aí... Thaís, não sempre, mas muito recorrente, as pessoas procuram o direito quando há algum conflito. Sim. Certo? Sim. Me corrija se eu estiver errada. Completamente certo. No caso envolvendo famílias, você acha que tem uma diferença para outros conflitos? Para outras áreas, outras partes? Primeiro que família, assim, quem trabalha com família precisa ser humano e ser muito empático. Porque todas as demandas que vão surgir para você, sejam elas... qualquer cunho, tá? Alimentos, guarda, divórcio, inventário, qualquer tema que vier, né, pra gente, que vem pra gente, é urgente.
aquela pessoa, ela tá sofrendo, ela tem uma dor, ela tem uma perda muitas vezes. Então, assim, a gente tem esse trabalho, assim, eu me preocupo muito com isso, tá? É o meu jeito de trabalhar. Em primeiro, assim, peraí, vamos ouvir? Vamos entender? Vamos verificar o que a gente pode solucionar antes de entrar com o processo? Eu tenho uma cultura, assim, muito mediativa, de conciliação. Eu também me debrucei sobre o tema, busco isso muito na minha advocacia, porque, assim, o litígio, ele está presente em 100% da nossa vida. Né? E onde começa o litígio? É na família. Né? A gente sempre fala as tretas, eu falo as tretas, eu sempre falo, tem treta de família. E sempre tem, sempre tem. E quando eu escolhi famílias, eu escolhi porque eu também tenho uma família. E eu também tenho experiências, eu também vivi coisas na minha família, eu também... Então, assim, eu comecei a entender que aquilo que eu vivenciava na minha vida e que era do meu cotidiano poderia me ajudar a compreender melhor o que estava acontecendo ali. Então, Planejando Famílias vem exatamente no intuito de ajudar essas famílias. Então, eu coloco, né, eu advogo para as famílias. Então, assim, eu nunca vou advogar para um pai ou uma mãe. Eu vou advogar para uma família, porque embora exista o divórcio, aquela família nunca vai ser desfeita. Existe um vínculo de afeto, existe um vínculo, né, parental. A família nunca vai ser desfeita. Embora você acredite, né, talvez você pense assim, o divórcio põe fim à família. Não põe. Porque muitas vezes tem um filho, né? Tem um pet hoje, né? Então, assim, existem muitas... As coisas mesmo, né? As próprias coisas que você se constrói, até materiais, né? Sim, exatamente. Que você sonhou, exatamente. um lar, não vão ser né? desfeitas. Elas não... A família não se acaba, não é o fim ali com o divórcio. Então, quando eu começo a trazer essa figura da conciliação, da mediação, de mostrar para as pessoas que elas precisam se planejar, tanto para casar, quanto para se divorciar. O direito do Planejando Famílias age nesse caso, para casamento? Sim, sim. Me explica, porque eu não conheço muito da área. Então, vamos lá. Claro, as pessoas, né, os noivos estão lá felizes da vida, vamos casar. Chegou o dia de ir lá no cartório se habilitar. E aí, geralmente, o que o cartório vai perguntar? Qual o regime de bens? É verdade. Pergunta e a gente nunca sabe o que dizer, às vezes a gente chuta. É o que né, é o universal, é o que todo mundo faz, parcial de bens. Só que muitas vezes as pessoas elas não têm noção do que significa. E pensam assim, tudo bem, escolhi aquilo lá, vou viver a vida... E tá fazendo as coisas. Porque, assim, o casamento, claro que ele tem um afeto, ele tem um amor, né? Você vai construir ali a sua família, mas ele é um negócio jurídico. Você tá fechando um contrato com aquela pessoa e as pessoas esquecem disso, né? Então, o que eu comecei a implantar e a passar para as pessoas? Olha, tudo bem falar de amor, tudo bem estar apaixonado, mas muito mais consciente é a gente... estar entendendo o que a gente está fazendo. Porque isso fica mais fácil. Porque, assim, o combinado nunca sai caro. Verdade. Eu sempre... Né, essa frase é antiga, mas, assim, o combinado nunca sai caro. Isso fala muito de planejamento. Sim, planejamento... Né? Por exemplo, planejamento... A gente pode fazer planejamento familiar, planejamento matrimonial, planejamento para... um possível divórcio. Então, assim, existem várias situações hoje com, assim... Eu acho que tá tendo muito, assim, um empoderamento, não só do feminino, não, mas as pessoas estão buscando o autoconhecimento. E isso gera uma inteligência emocional. Isso acaba trazendo ali para as pessoas mais autoridade de si mesma, autonomia. Porque é isso que eu desejo para os meus clientes, que eles tenham autonomia de decidir a própria vida. Seja ela no começo, quando eu estou optando por ter uma família, optando por um casamento, ou seja no fim. Porque o fim pode ser um recomeço. E um recomeço feliz para todo mundo. A gente tem... Recentemente tivemos o divórcio da Sandy, né? E aí foi muito, muito falado sobre isso. Né? Eles foram na mídia falar e dizer, olha, nossa família não acabou, nós temos um filho. Então, assim, essa cultura
da colaboração, da mediação, isso vai ser o futuro. Ótimo. Né? Fica até melhor, assim, para todo mundo. Acho que todo mundo que se separa quer recomeçar, os dois têm esse direito, né? Sim. E assim, também não ficar falando dessa história passada como algo... Porque conta... Faz parte da história. Da nossa, né? Não, da nossa você vida. não vai apagar aquela experiência. Então, assim, eu sempre procuro mostrar para as pessoas, sejam elas, né, homem ou mulher, porque né, às vezes posso atender mulher e até posso atender o homem, né, independente disso. Se tem filhos, a gente sempre vai pensar na prioridade, são os filhos, o que é o melhor interesse daquela criança, o que os pais, né, que deveriam ser as pessoas dotadas de sabedoria, podem fazer de bom para que os filhos não paguem, porque assim, é inevitável. Muitas vezes o sentimento, ele não existe mais, mas o amor do filho está ali. E como é que você cuida disso? Porque eu acho que planejar é cuidar. Sim. E planejar também é um ato de amor. Então, eu acho que não estou dizendo de um amor platônico, eu estou dizendo de um amor sentido, um amor realmente verdadeiro, de um amor humano, porque o outro é humano, e o processo, eu sempre falo isso, o processo não é só um processo, ele é um papel. Hoje é digital, né? Mas antigamente era muito papel, não é um papel, é uma pessoa. O processo sempre é uma pessoa. Então, se a gente começa a perceber que existe uma pessoa do outro lado, essa empatia vai gerando uma cultura diferente. Você vai... E isso, assim, é uma coisa do nosso Brasil. Essa desmistificar o conflito é algo do divórcio. Exato. Não, pro divórcio, ou pros conflitos familiares, num todo... É um trabalho de formiguinha. Então, assim, eu começo a implantar o Planejando Famílias Vem com essa missão de dizer, olha, é possível. Vamos fazer de uma forma diferente? Claro que, assim, tem situações que você vai ter que começar com um processo, mas como eu me comporto dentro de um processo? Eu me comporto de forma colaborativa, de forma que eu demonstro ali pro juiz, ou para as partes, ou né, até mesmo pro meu cliente, como é que eu quero que conduzir aquele processo. Então, isso faz diferença. Porque não é porque há um processo que há briga, né? O processo é uma coisa e pode ser feito de uma forma Pode. E as pessoas precisam saber disso. Então, vou levantar a plaquinha aqui da mediação, da conciliação, porque é possível. E é possível antes até de você ingressar com o processo. Hoje, assim, se eu fosse fazer talvez uma estatística da minha advocacia, eu diria que, assim, 80% da minha advocacia, ela é colaborativa, ela é mediativa. Ela é consensual. Mas quando as pessoas chegam para você falou 80%, elas chegam tranquilas, colaborativas, ou é você que promove essa? Eu promovo bastante, mas eu também me conecto muito com pessoas que pensam dessa maneira. Então, assim, isso é uma coisa muito positiva. Porque eu quero te perguntar assim, né? Uma parte te procura. As partes, na sua maioria, são mulheres ou homens que te procuram? Então, é 50%. Mesclado. Né? E geralmente... acontece dos dois procurarem. Bacana. Porque isso Mas aí você pode fazer para os dois. Posso fazer para os dois se for consensual. Ótimo. Então, por exemplo, um casal, né, um exemplo que acontece muito. Um casal quer se divorciar, com ou sem filhos, independente, e eles precisam, né, formalizar aquele divórcio. Eles vão me procurar e vão dizer, olha, Thaís, eu e Ciclana, a gente não quer mais estar junto, a gente quer se divorciar, a gente tem bens, não tem, ou tem filhos, como é que a gente pode fazer? Vai ser consensual, a gente não quer brigar por nada, a gente concorda aqui com a partilha de bens e tá tudo certo. Qual o procedimento? Então, isso quando é dessa maneira, eu posso advogar para os dois. O que não quer dizer que, por exemplo, se a outra parte quiser ser assessorada por um outro advogado, ela pode ser advogada e assessorada por um outro advogado e ainda assim ser consensual. Cada parte pode ter o seu advogado de uma forma tranquila. Mas quando a parte chega para você, e aí vamos dizer assim que a outra parte não está não está querendo colaborar, né? Porque existe isso. Porque às vezes também está muito recente. Sim, tem, né, as mágoas, né? A minha primeira pergunta você tem um diálogo ainda com essa pessoa? Porque muitas vezes a pessoa termina o relacionamento, mas ainda tem uma admiração, consegue conversar, consegue ali, né, ter um mínimo de diálogo. E assim, na grande maioria, as pessoas ainda conseguem dialogar. Eu digo, essa pessoa já tem advogado? Na grande maioria? Sim. Que beleza. Eu falo, olha, tem diálogo? Sim, a gente ainda conversa e tal. Eu falei, olha, então, não seria legal, sem compromisso, a gente agendar uma reunião para conversar, para mostrar E olha,
É até muito engraçado. Porque às vezes, na minha apresentação, na minha reunião com aquela pessoa, eu consigo, assim, trazer aquela pessoa pra gente. E aí legal. a pessoa fala, olha, eu gostei dela, acho que ela é uma pessoa legal, ela vai conseguir dar conta Porque disso a outra aqui. parte pode ficar com a impressão de que você tomou um partido, Exatamente. tipo isso, né? E eu também falo o seguinte, quando a gente está, às vezes, numa mesa de negociação, de um acordo ali, construindo um acordo, e eu estou, assim, assessorando uma pessoa, essa aqui é minha cliente, né, individualmente, não tem aquela coisa de você se sobrepor, de você... Não existe... Assim, na cultura da mediação, a gente nunca impõe nada. A gente coloca as opções. Olha, a gente tem essas questões aqui. O que a gente poderia melhorar? Legal. Então, assim, não é uma imposição. Infelizmente, quando a gente está num processo muito altamente litigioso, principalmente em família, onde existem mágoas, muitas das vezes existem situações de violência. Existem muitas situações que podem causar, né, conflitos familiares. Mas, assim, quando existe isso, como você se coloca, é uma forma de você conseguir ali, naquele momento, falar, olha, vamos desarmar? A gente está aqui para resolver esse ponto especificamente. Eu ficar... falando mal do outro não vai me resolver, não vai resolver o problema jurídico. Então, assim, não tenho essa cultura, tenho muito esse cuidado, não faço isso nas minhas peças, não faço isso no meu trabalho, de colocar que o outro fez e aconteceu, né? É bom você falar sobre isso, porque a gente vê muito a isso. gente tem uma ideia, não sei por qual motivo, você vai saber falar melhor, mas de que tinha isso, né? A advogada do fulano, a advogada da fulana, e aí parece que tá um contra o outro, Exatamente. parece uma briga, né? Uma disputa. E aí, eu fiz um curso que foi exatamente sobre isso. Eu me tornei uma profissional certificada colaborativa. Ou seja, eu posso trabalhar com outro profissional colaborativo, ele no escritório dele e eu no meu, fazendo um mesmo processo. E nós dois trabalhamos em conjunto. Então, isso é muito legal. Isso é uma coisa que é nova, que ainda precisa ser muito implementada. Como te falei, um passinho de formiguinha. Mas é uma coisa muito legal. Porque dá paz para as pessoas, né? Traz aquela tranquilidade que as pessoas precisam para seguir. E nessa semana aí de tantas separações que nós vimos aí na mídia, de famosos e tudo mais, e algumas até muito bem resolvidas. Sim. Bom agora saber do Planejando Famílias e dos advogados que estão aí mediando esses conflitos e colaborando, apaziguando esse momento que já é tão difícil por si só. Com certeza. Né? Mas que pode transpassar tudo bem. Muitos desafios, Muitos, Carol, né? muitos Falamos desafios. dos casais e aqui em off estávamos falando sobre as crianças no meio disso, né? Sim. Sobre guarda, né? É assim, muito delicado quando tem criança. A gente tem que ter um olhar realmente muito afetuoso, porque são os bens maiores, né? E a gente tem que olhar para eles realmente com esse olhar de cuidado. Então, quando tem criança, né, toca o coração, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, não deixa de regulamentar a questão de guarda, de alimentos, porque às vezes as pessoas se separam e vão vivendo daquela maneira, no combinado, no acordo de boca, no acordo verbal. fala. E aí, assim, isso vai funcionar muito bem até o momento que o outro não cumprir aquilo que foi combinado. E aí, o que você faz se você não tem nada combinado? Você não tem um documento, você não procurou uma ajuda, uma informação. Aí, infelizmente, acontece muito, tá? Quando o casal se separa e tem os filhos, né? E aí eles se separam e aí há esse acordo verbal, né? De que, tô aqui pagando, continua assim, assado. Você não indica, então, que isso não seja feito de uma forma legal? Não indico. Porque é aquilo, o combinado nunca sai caro. E o combinado no papel, você nunca vai ter para onde escapar. Isso é interessante, assim, porque na prática, às vezes as pessoas se separam sem outro cônjuge. E às vezes entra... Não, porque é o que a gente vê, né? A pessoa, não, tá tudo bem, tudo lindo. Aí o rapaz se relaciona com outra esposa. Já mudou. A mulher... Aí muda tudo. Por isso que eu falei que a família, ela é totalmente dinâmica. Então, você... Eventualmente você vai terminar seu casamento e pode acontecer de na semana seguinte você conhecer alguém legal e você querer ter um relacionamento com ela. De repente tem uma outra pessoa ali para interferir e aí não tá no papel e as crianças aqui. Exatamente. Então, assim, sofrer, né? o meu olhar sobre isso, assim, a minha atenção é sempre que priorizar
essa parte. Então, assim, a gente não está decidido sobre a questão de bens, por exemplo. Mas vamos regulamentar isso aqui? Vamos... Isso pode ser feito, então. Pode. Você pode regulamentar a questão das crianças. Sim, pode. Quando tem filhos, né, o ideal é que se faça a proteção deles primeiro e, consequentemente, você vai fazer a outra parte também, mas o primordial é que isso fique estabelecido. Porque, assim, a pessoa, o sentimento vai mudar. Aquela pessoa que estava triste, ela talvez em algum momento ela não vai ficar mais triste. Talvez ela não vai mais aceitar aquilo que ela aceitou naquele momento. Certo. Então, tudo tem que ser muito conversado. Existe uma técnica que nós chamamos de plano de convivência. O que é isso? Plano de convivência é onde você coloca ali todas as possíveis coisas que uma criança vai fazer na vida. No meu plano de convivência tem lá, pode dormir na casa do coleguinha com quantos anos? Tem tudo isso? Tudo isso, a gente pode clausular ali, você pode pactuar. O casal separado, eles fazem um acordo de como vai ser essa criação dos filhos. Não só a parte financeira, mas a parte de educação. A questão da guarda. Porque existe um mito também, né? Isso é tema para muita coisa, mas assim, existe um mito de que eu vou pegar a guarda compartilhada e não vou pagar pensão. Isso verdade, é um mito. Tem mesmo não existe isso. A guarda, no nosso ordenamento, ela é sempre compartilhada, né? E a residência que vai ser escolhida é uma melhor residência para aquela criança. Muitas vezes a residência talvez não é da mãe, mas pode ser o do pai. E aí, quem não fica com a residência que deve alimentos para aquela criança. Sim. Então, a gente infelizmente ainda existe muito aquilo, né? Vou lá no Google olhar o que é guarda compartilhada, as pessoas não entendem, aí ameaçam o outro muitas vezes, dizendo, eu vou pegar a guarda compartilhada. Gente, tranquilo, guarda compartilhada é o que deve ser. Só que guarda compartilhada será que você está realmente disposto a compartilhar? Porque não é você pagar a pensão e pegar no final de semana. Compartilhar significa, olha, a criança passou mal, 2 horas da manhã eu tô levando pro médico. É você levantar do seu soninho e ir pro hospital com aquela criança. Isso se chama os dois agem juntos. Exatamente. Então, assim, eu sei que existem conflitos, que às vezes a pessoa não se fala, tem às vezes medida protetiva, enfim, tem outras exceções, mas o correto, o compartilhar, não é você compartilhar apenas um papel ou você compartilhar uma data específica, é você compartilhar a vida da criança num todo. Então, assim, os pais se separam, mas a criança não vai se separar, né? Não deveria, na prática, se separar dos pais. Então, essa questão de guarda, existe muito esse tom de ameaça? Sim. De, vou tirar. Porque às vezes uma das partes fica, assim, receoso de cobrar pensão, uma coisa, e a pessoa recebo fica... muitas reclamações, e assim, eu já uma vez fiz uma matéria até pro Diário também, falando sobre os mitos da guarda compartilhada dos alimentos, porque existem muitos mitos, as pessoas acham exatamente isso que você está me falando. Ele vai pedir guarda compartilhada, então eu prefiro que ele não pague pensão. Não existe isso, a guarda ela é compartilhada por si só, a nossa legislação já diz isso. A guarda unilateral, ela é uma exceção no nosso ordenamento. Então, assim, isso é casuístico, você vai analisar cada caso, né, de acordo, isso aqui realmente é um caso de guarda unilateral, isso aqui não. Então, assim, isso tem muito isso, as pessoas acreditam naquilo que vem na internet, no Google, enfim. Claro que lá tem muitas informações importantes, mas sempre procure ajuda de um especialista, né, uma informação coerente, porque quando a gente tem conhecimento, nada vai te abalar. Você não vai se sentir desestruturado se a pessoa chegar para você e falar, olha, vou pegar a guarda do meu filho, ou, né, da minha filha. E você não vai se assustar, porque você vai dizer, olha, tudo bem, você quer a guarda compartilhada? Ótimo, então vamos compartilhar tudo. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa responsabilidade social e de educação. Sim. Né? Porque às vezes a mulher fica com a criança, na maioria das vezes, né? E aí ela recebe a pensão e parece que tá tudo pago, né? Tipo assim, eu recebi o dinheiro, e aí a febre, as noites mal dormidas, o exercício de casa. O exercício exatamente. E você ter a noção do que é o exercer uma parentalidade consciente. Porque é isso, você gerou, você é pai, você é mãe, a partir do momento que já foi concebido, você já tem responsabilidade. Já é devido a alimentos desde a concepção. Então, se você, por exemplo... Quando a mulher está grávida, ela tem direito a alimentos que a gente chama de alimentos gravídicos. Então, assim, muitas mulheres aí não sabem disso. Engravidei, às vezes, né, de um relacionamento não consistente ali, de uma coisa, né, que não era constante. E aí, a mulher fica sem mas, né, vou me virar
aqui no que às vezes passa na mal, gestação, não pode trabalhar. não né? é o caso. Então, assim, a mulher gestante, ela tem direito a esses alimentos. Então, assim, isso são coisas que a gente vai trazendo, e é isso que eu faço muito lá no meu perfil. Trago essas informações para tirar esse véu, para as pessoas não ficarem com medo de procurarem ajuda. Essas informações são tão importantes, né, Thaís? Sim, porque, assim, isso constrói uma sociedade confiante. Porque, infelizmente, muitas mulheres e pais também, né? As mulheres, porque geralmente essa sobrecarga... A pressão social é maior exatamente, sobre é muito as mais sobre mulheres. as mulheres. Mas a mulher, ela não busca essa ajuda por medo. E, às vezes, o medo é só falta de informação. Certo. Então, você trazendo essas ideias e de forma muito simples, não é... Eu sempre falo assim, eu nunca atendo um cliente falando, olha, o artigo 1520 do Código... Não dá para falar assim com o cliente. Você tem que tratar de uma forma humana, olha, dizer, olha, não é assim que funciona e tudo mais. Claro, eu sempre tenho uma preocupação muito grande em não dar certeza para o cliente, porque isso é uma coisa que nós não temos esse poder. Eu acho que ninguém no mundo tem esse poder de dar certeza. Mas trabalhar o direito daquela pessoa sempre, com 100% de ênfase, de carinho, de atenção, de confiança. Bom. Então, quando você traz a informação para aquela família, para aquela mulher, para aquele pai, para aquela mãe, para aquela avó, porque os avós também têm direito de conviver com aquela criança. E tem avós, às vezes, que são impedidos de conviver com os netos e não sabem que eles podem pedir para conviver com os netos. Interessante. Então, assim, são muitas coisas, são muitas... Gente, na dúvida, olha, tenho Planejando Famílias aqui, tirem as dúvidas de vocês, porque esse amparo legal é muito bacana. Porque assim, fortalece, muito você não fica, como eu te falei, vínculos, você tira o medo, você tira aquela barreira de que eu não tenho conhecimento, então eu não sei o que fazer. E muitas vezes as pessoas não agem porque não sabem que tem o seu direito. Então, é isso, é você tentar desmistificar e trazer a informação com mais clareza possível e dar oportunidades a essas mulheres, essas pessoas. Ainda falando das mulheres, sobre essa pressão social que elas recebem, né, como mãe, né? Que esse papel mãe e mulher, ele é um pouco conflituoso, né? A sociedade às vezes cobra um pouco a mais. Tem essa questão, às vezes, ainda na guarda, né? Do companheiro ver, de repente, a pessoa saindo, o ex-companheiro, né, saindo, ou se divertindo, ameaçar a guarda, porque isso é uma coisa muito... Existe muito isso. Eu tenho situações, assim, que às vezes, né, as mães me ligam desesperadas, Thaís, eu tô aqui, eu queria beber um vinho com as minhas amigas, eu posso? Eu falei, óbvio. E é muito legal quando você trabalha esse empoderamento, esse autoconhecimento das mulheres, porque eu não faço um trabalho só, vamos fazer um divórcio, você tem que assinar aqui esse documento, essa procuração, tá aqui o contrato de... Eu não trabalho isso. Eu sempre falo assim, olha, se dê um tempo, se conecte com você, o que você gostava de fazer que você não faz mais? Qual é a amiga que você mais gosta, que poderia te ouvir, que te dar bons conselhos e estar com você? Porque a gente precisa dessas coisas. Então, eu falo isso também para as mulheres e falo, olha, você precisa de um momento para você. Então, qual é o momento que você gosta? É fazer sua unha? É seu autocuidado aí no salão fazer a unha? Então, reserve um tempo para fazer isso. Eu gosto de tomar um café, gosto de beber um vinho. É mito, então, essa coisa de que a mãe sai então, porque tá numa balada, vamos botar assim um show, bebendo um vinho. Isso vai desqualificar a mãe, por quê? A maternidade, então, ela é desqualificada porque eu saí com as minhas amigas. Claro, você não vai fazer algo para colocar em perigo a vida daquela criança. Isso sim seria uma atitude irresponsável, né? Mas não é o caso. Então, se eu estou saudável né, o meu filho tá lá com o pai, posso deixar meu filho em casa com os avós? Pode, porque é só rede de apoio. Tá. Então, assim, são coisas que as pessoas não conseguem entender quais são os seus direitos, aquilo que elas podem fazer, que não existe nenhuma ameaça de, eu vou tirar sua guarda porque você foi tomar um vinho com as amigas. Não existe isso, então. Não existe. Porque é uma coisa que a gente escuta muito, né? Mas é mito. É mito. Então tá bom. É bom a gente falar disso, né? Assim, de botar os pingos nos is, que a gente quer o bem da mulher, do companheiro, do ex-companheiro, dos homens, né? Todos felizes. Dos pais, mães e das crianças, dos avós também, né? Todos felizes, como você falou, né? Exatamente. Muito legal. Além, a gente falou muito dessa parte de casal, de filhos, que eu acredito que seja o que mais aparece, né? Mas
me elenca aqui quais são as outras áreas, assim. Você falou de inventário para as famílias. Ah, sim. Família, área de sucessões, a gente trabalha muito com essa parte Sucessão seria? Sucessão é essa parte de inventário. Ah, inventário? De inventário. Tá. Deixa eu ver. Ah, meu Deus, tem tanta coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas família, geralmente guarda, convivência, né? Convivência é essa. Falam visitação. Eu não gosto... Pai, eu acho que pai e mãe não visita, não né? visita, convive. Tem essa parte. Então, assim, o direito da família é muito extenso. Tem muitos subnichos, muita coisa para trabalhar. E, assim, eu acredito, né, na fé, assim. Eu tenho muita fé. Então, eu penso o seguinte. Se você está enfrentando, né, alguma situação, continua. Tenha fé, acredite. Né, e família é tudo. Existe um livro com essa frase. E ele é um livro maravilhoso. Quem puder ter a oportunidade de ver, chama Educar Pernejar. E ele fala sobre isso. O quanto a família é essencial para o nosso desenvolvimento humano. A base de tudo. É verdade. Então, assim, a sociedade é a família. Então, assim, hoje nós temos vários modelos de família. Multiplurais. Tem família de uma pessoa só. Então, assim, a gente tem, sabe, vários modelos, de família. Então, assim, família é tudo. Legal. Acho que é a frase perfeita pra gente encerrar esse bate-papo. Fiquei muito encantada com o teu trabalho, justamente porque você fala de família. Era exatamente o que eu ia dizer. Família é tudo, família é a base, né? Independente do modelo que ela se configure ali, né? E aí, famílias, pais, mães, vovós, né? Procurem a Thaís, tá? Procurem Planejando Famílias. Eu falo isso porque eu vejo que você coloca lá muitas instruções e o que a gente mais quer aqui é disseminar a informação. Exatamente. Né? Para que as pessoas possam saber que podem ter um amparo legal, mas também tudo isso de uma forma bem acolhedora. Se você tiver qualquer dúvida, olha, tá, obrigada, posso Carol. te colocar nessa, né? Pode sim. Eu amo essa missão e é isso. Com amor, eu sempre tenho muito, muito carinho, muita dedicação a tudo que eu faço. E eu assim, peço a Deus, né, meus pedidos para Deus é sempre esse, que Ele me dê muita sabedoria para continuar cuidando das famílias, porque essa é a minha missão. Muito bem, muito obrigada, Thaís. Carol. Parabéns, Obrigada. tá? De verdade. Esse foi mais um Diário Mais podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.